E a leitura de hoje com a prof. Mônica Aires. Vamos lá. O Fantástico Mundo do Cordel. Arlene Holanda. Férias na fazenda do avô, nada muito interessante para fazer. Tudo muda com a descoberta de uma estante recheada de surpresas. Com um mundo mágico desse tamanhão, pode caber num livrinho tão pequeno. Como que um mundo grandão cabe em um livro? Gabriel é um menino irrequieto, daqueles que não conseguem ficar parados um instante. Está sempre tamborilando a caneta, rabiscando papéis ou mexendo em qualquer coisa que estiver ao alcance da mão. A mãe resolveu consultar o médico para saber o motivo de tanta energia. O doutor pediu para estudar melhor a cabeça do menino, mas quem disse que ele ficou parado para fazer o exame solicitado? Nas férias, Gabriel viajou com os avós, que sempre passavam uma temporada na fazenda do Ingazeiro. Nos primeiros dias, explorou os arredores da casa, o açude, o curral e a mata, que já se vestia de verde com as primeiras chuvas, mas logo perdeu o interesse e ficou meio entediado. O primo não tinha vindo, os primos não tinham vindo, e ele já finalizara todos os games que tinha trazido em seu kit de sobrevivência de garoto de era digital. Longe do seu computador, companheiro inseparável, o jeito foi procurar outras coisas para fazer, o que tecnicamente significava mexer com o que estava quieto. O olhar de Gabriel fez uma varredura pela sala e não encontrou nada interessante. Cadeiras de couro, brasões e retratos de antepassados não despertaram sua atenção. Quem sabe no quarto ao lado, onde o avô guardava um monte de velharias. Velharias não, relíquias. E ninguém tem autorização para entrar aqui, costumava advertir o avô. A ordem sobre não entrar naquele lugar atiçou a curiosidade de Gabriel, mas que segredo seu avô poderia guardar ali? Afinal, todo mundo conhecia sua história do menino do interior, filho de pequeno fazendeiro que estudava, se formar e chegar a ser prefeito da capital. Gabriel aproveitou o passeio matinal que o avô sempre fazia, mas para esticar as pernas do que para vistoriar a propriedade, administrada pela mão confiável de seu Didi, filho de um antigo vaqueiro da fazenda, nascido e criado ali. Vamos começar por essa estante, decidiu dirigindo-se ao quarto, ignorando as ordens do avô. A pesada gaveta de madeira foi puxada com certo esforço e já se podia vislumbrar um maço de pequenos livrinhos cuja cor de papel denunciava sua velhice ou melhor, antiguidade. Gabriel escolheu por motivos óbvios o primeiro livrinho, seria mais fácil repor. No papel amarelado, lia-se o título Juvenal e o Dragão, margeado por uma cercadura de arabescos e florais. O menino abriu o livro quase por instinto e começou a folheá-lo. As folhas, de tão velhinhas, estavam meio coladas e foi preciso umedecer as pontas dos dedos para conseguir separá-las. Pensou duas vezes antes de fazer essa operação, lembrando de filmes em que alguém tinha posto propositalmente veneno nas pontas das páginas dos livros antigos, causando a morte do leitor. Depois concluiu que era seguro, afinal seu avô só tinha dito para não mexer, com certeza não ia querer fazer-lhe mal. De folhear a ler, foi um pulo, o enredo já foi preparando sua atenção. Cachorros mágicos, cavaleiros, princesas e dragões eram seus temas preferidos nos jogos de interpretação de personagens e videogames. Gabriel mergulhou na leitura e até esqueceu a possibilidade de uma volta repentina do avô. Judite, a secretária, sabendo das recomendações sobre não mexer no quarto, achou por bem avisar Dona Amélia, a avó,
O Gabriel tá lendo o livrinho do doutor Evandro. Melhor a senhora ir lá, ele tá para chegar e não vai gostar nadinha. Gabriel lendo, você tem certeza, Judite? Essa eu quero ver. Vi agorinha mesmo o peitoril do alpendre. No peitoril do alpendre. Estava tão entretido que nem notou quando passei. A admiração da avó devia-se ao fato de Gabriel não ser o que poderia chamar de bom leitor. A muito custo li os livros indicados pela escola, ocasião em que fazia um cálculo de páginas e dias. Como ele chamava. Esta operação consistia em dividir o número de páginas dos livros pelos dias que faltavam até a prova, para determinar a quantidade mínima que ele seria obrigado a ler por dia. A avó chegou de mansinho e conferiu que Judite havia dito. O menino também não notou a sua presença. Não estava mesmo lendo e gostando pelo visto, decidiu então interrompê-lo. Afinal, era quase um milagre o fato... decidiu não interrompê-lo. Era um milagre o fato dele ter interessado por alguma coisa que não fosse seus livros de RPG. Desde que eu falo com o Evandro, Judite, me avise quando ele chegar. Meia hora depois, o Dr. Evandro chegou, entrou pela cozinha como era de seu costume, secou o suor da testa com a toalhinha do lavatório e pediu que Judite lhe servisse um café. Dona Amélia, gritou Judite preparando o café. Dr. Evandro chegou. Você essa sua mania de gritar, não é, Judite? Reclamou Dona Amélia. Custava ir me chamar? Não posso passar café e lhe chamar ao mesmo tempo. Sou uma... Sou uma, resmungou Judite. Evandro e Gabriel pegou um cordel de sua coleção para ler. Sei que você não gosta, mas não brigue com ele. Quando acabar de ler, eu guardo. Dr. Evandro ouviu a esposa em silêncio, sorvendo grandes goles de café de Judite. Estava no ponto, forte com um cheirinho que espalhava pela casa toda. Dona Amélia aproveitou para ir ao alpendre ver como andava a leitura de Gabriel e garantir que nenhum descuido estragasse o precioso folheto, agora sob sua responsabilidade. Como o menino não desgrudava os olhos do cordel, a avó resolveu perguntar fingindo que não sabia de nada. O que você está lendo, Gabriel? Peraí, que já estou terminando, vó, falou pedindo com um gesto para não ser interrompido. Vou sentar um pouco aqui enquanto você termina. O tempo está bonito para chover. Pronto, terminei, anunciou minutos depois. Peguei esse livrinho lá na estante do vô, comecei a ler e gostei. Falando nisso, ele já chegou, vó? Perguntou Gabriel meio apreensivo. A avó o tranquilizou. Já falei com seu avô que estava lendo o cordel, mas da próxima vez não esqueça de pedir. O nome desse tipo de livrinho é cordel, vó? É sim, seu avô tem uma coleção com muitos exemplares, especialmente dos mais antigos. Tem cordel de aventura e encantamentos como este você leu, histórias de amor proibido, façanhas de cavaleiros andantes, cangaceiros e vaqueiros. Tipos espertos como João Grilo, aquele do Alto da Compadecida. Tem ainda o famoso pavão misterioso, que você já deve ter ouvido falar. E casos populares e famosos causos, como a moça que dançou com o cão, o cavalo que defecava dinheiro, a lamparina que dava choque. No Alto da Compadecida da televisão era um gato que descomia dinheiro. Toda a obra é inspirada na cultura popular, especialmente nas histórias de cordel. Legais essas histórias de cordel. Como começaram a ser escritas, vó?
Não sei direito, pergunte ao seu avô, que sabe bem mais que eu. Ele é um grande admirador da cultura popular, sabia? Aproveite e peça para ler mais cordéis sem precisar pegar o escondido, disse a avó rindo. Agora vai tomar banho que daqui a pouco vamos almoçar. Na hora do almoço, Gabriel não tocou no assunto, pois o avô não gostava que falasse durante as refeições. Depois de servida a sobremesa, arriscou um papo medindo o grau de aborrecimento do avô. Desculpa eu ter mexido na estante, vô, é que eu estava sem fazer nada e encontrei o livrinho que achei bem legal. E o pedido de desculpas desarmou o avô, que esboçou um leve sorriso. O nome desse livrinho é Cordel. Eu sei, a avó já me disse, me contou umas histórias sobre esses livrinhos, ou melhor, cordéis. Mas disse que você sabia muito mais. Ou você ainda não era bem aceito pelo Dr. Evandro, que pensou em censurar o neto. Mas como dizia sua esposa, os tempos são outros. Já que você se interessou em saber, Gabriel, eu vou lhe contar a história do cordel. Quando os portugueses descobriram e colonizaram o Brasil, a Europa tinha acabado de sair da Idade Média. Essa época foi considerada por muitos a Idade das Trevas. Quando a ciência e as artes regrediram e ninguém podia expressar suas ideias ou seus conhecimentos sem correr o risco de ir para a fogueira. Foi o caso de Galileu, que descobriu em seus estudos e suas experiências que a Terra era redonda e não o centro do universo. Porém, não lhe agradava a ideia de ser queimado vivo, desmentiu tudo diante da Santa Inquisição, o tribunal da Igreja, que condenava à morte quem tinha ideias diferentes ou atitudes questionadoras. Colombo foi outro que chegou a ser interrogado por causa de suas teorias a respeito do mundo e da arte da navegação. Muitos cientistas, médicos, filósofos foram condenados à fogueira, acusados de serem bruxos e alquimistas. Pois eu acho essa idade irada, vô, cheia de bruxas, demônios e magias, interrompeu Gabriel. Você fala isso porque não viveu lá. A liberdade é o bem mais precioso da humanidade, especialmente a de pensamento. Pois bem, vamos continuar a história dos cordéis. Com o florescimento do comércio e o fim da Idade Média, as populações de diversos lugares passaram a se comunicar mais, especialmente por ocasião das feiras. Todos estavam ansiosos para manifestar seus pensamentos e suas artes, como também sua indignação diante da tirania praticada por reis e príncipes. Essas feiras europeias, exceto o cenário, não eram tão diferentes das feiras nordestinas. E aonde está? Ok. Havia barracas de comida barata, animais expostos à venda, utensílios domésticos, miudezas, perfumes, tecidos e remédios mágicos para a cura dos males do corpo e do espírito. Havia sempre presença de trovadores, divulgadores que cantavam em versos a qualidade de um ou outro produto, ou simplesmente tocavam, cantavam ou recitavam versos que, posteriormente, seriam impressos de forma artesanal. Os primeiros cordéis. Nas feiras europeias, os cordéis eram expostos pendurados em cordões. Alguns pesquisadores afirmam que daí vem o nome cordel. Outros acreditam que esse nome viria da palavra coração em latim, pelo fato dos folhetos expressarem tão bem os sentimentos dos autores e leitores. Há estudiosos que atribuem a origem dessa história de cordel à tradição das histórias orais, como as 1001 Noites. É bem possível que esta hipótese seja verdadeira, pois muitos dos personagens e cenários da cultura árabe povoam os folhetos dos cordéis europeus e nordestinos. E por hoje é isso. Até a próxima leitura.